Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos seguir com o evento. Eu não tenho para falar, para apresentar, eu tenho poucas palavras, mas bem fortes. Quando a gente começou com esse estudo para fazer coisas em cima de ESG, eu não sei por que alguém de cima soprou e falou, fale com o seu bom amigo Christopher. Eu passei 2 horas e meia dentro da Scania e mesmo tendo mais de 50 anos de profissão, como jornalista profissional, eu assisti uma das maiores aulas sobre o que vem a ser ESG. O Christopher deu um show. Eu fiz um caderno especial, ficou uma coisa muito legal, que eu escrevi com enorme prazer. Mas essa aula magna ajudou mais mostrar para a gente que a gente está no caminho certo em divulgar cada vez mais isso. E quanto mais eventos a gente faz, e ontem eu tive aqui alguns dos grandões da área de logística, e eles simplesmente, BBM, Solística, né? JSL, e eles falando, eu fiz aquela pergunta que o Christopher já tinha respondido para mim. ESG dá lucro? A resposta de 3 dos maiores. Dá, e é um belo lucro, porque não é um lucro só financeiro, é um lucro também social, um lucro de integração. Então agora, quem pode dar aula não sou eu. Por favor, Christopher Podgorski, CEO da Scania América Latina. Por favor. Boa tarde, pessoal. Me escutam bem? Super lisonjeado com as palavras. Acho que meu amigo Fred Carvalho exagerou um pouquinho. Mas acho que vocês sabem que eu sou um apaixonado pelo tema. Me foi solicitado, então, discorrer um pouquinho, trocar algumas experiências, trocar algumas ideias no que se refere, então, as vantagens do ESG. Vamos ver se isso funciona. Com esse slide animado e inspirador, acho que ele já começa a demonstrar que todos nós, nesta sala, nesta feira, nesse planeta, nós temos uma agenda em comum, né? Essa animação ilustra a evolução da pegada de carbono desde o início da Revolução Industrial e demonstra que falamos muito em mudança climática, mas eu me atrevo a dizer que nós estamos nas beiras de uma emergência climática. Haja vistos os recentes episódios de inundações cada vez mais violentas, intensas, furacões devastadores, enfim, a gente percebe que a mãe natureza já começa a demonstrar que os abusos que a humanidade tem feito com relação à natureza tem que cessar. Isso é uma questão de sobrevivência para todos nós. E foi pedido que a gente conversasse um pouco sobre essas 3 letrinhas ESG que se tornaram lugar comum. São letras, siglas que nós temos um perfeito entendimento, mas eu me atrevo a dizer que mesmo que a gente tenha entendimento, ainda existe um obstáculo muito grande, é colocar em prática as melhores práticas relacionadas ao meio ambiente, ao aspecto social e à governança das organizações que agora têm uma interação muito maior do que só com o seu cliente, mas também com todos os stakeholders, todos que representam então a sociedade no entorno de um negócio, de uma empresa ou de um projeto. Quando a gente fala de ESG e as vantagens, já me trouxe uma pergunta, eu fiquei intrigado até. Mas como vantagem? Existe desvantagem em trabalhar com essa agenda? Me parece que não. Porque qual é a companhia, qual é o negócio, qual é o governo, qualquer entidade que tenha relação com a sociedade,
ela tem sempre que zelar pela sua imagem. E a imagem não é só limitada ao produto, que é em todas as práticas, né? Como lidar com seus colaboradores, como desenvolvê-los, como atrair talentos, né? O aspecto humano é sempre fundamental. Sempre falamos naquelas outras siglas, né? B2C, né? Business to Consumer, ou B2B, Business to Business. Mas, na realidade, hoje, um fato inequívoco é que qualquer organização, a relação é B2H, Business to Human. Certo? A relação interpessoal das empresas para com a sociedade, para mim, é o fator imperador. Trabalhando com uma agenda de ESG bem estruturada, desculpe, acho que pulou um slide, mas quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Então, na realidade, quando a gente fala nessas siglas, já fiz o preâmbulo, né? A emergência climática está na nossa soleira, já é uma realidade. Infelizmente, nós vamos ter que nos empenhar para limitar o aquecimento global até 1,5 graus centígrados até 2050. E isso é uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa que, se todos nos unirmos, nós vamos conseguir. E eu volto desse tema. O relacionamento anterior de uma empresa era só com seus clientes, hoje é com todos os stakeholders. É uma visão 360 graus. Hoje, com a mídia social, todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito a opinar, todo mundo tem direito de expressar o seu aceite, a sua concordância ou discordância de toda e qualquer atitude que nós, como indivíduos e como empresas, possamos ter. Então, o relacionamento com todos tem que ser previsto, tem que ser planejado, tem que ser bem comunicado e os desvios têm que ser tratados. As tolerâncias são mínimas. Hoje a sociedade é extremamente crítica e eu me incluo nisso. Com relação à governança, é exatamente como fazer isso de maneira estruturada e como também assegurar que as práticas das companhias ou das organizações tenham o cunho social, não só benemérito ou relação só com as comunidades, mas também tolerância zero para slave labor, trabalho escravo, prostituição infantil, qualquer que sejam esses desvios da sociedade, tolerância zero. Para isso que nós temos inúmeros canais de comunicação dentro da companhia, inclusive o que a gente chama de whistleblowing, é um canal onde qualquer um pode fazer uma queixa, registrar a sua discordância de maneira anônima, para que a gente assegure que não haverá retaliações. Então, é muito mais do que 3 letras, é realmente walk the talk, é executar uma agenda estruturada, crescente e profunda, para que qualquer que seja o stakeholder que nos circunde, concorde ou pelo menos não discorde, ou que se associe à nossa maneira de pensar, para que nós tenhamos então a possibilidade de ter a longevidade que nós já temos no Brasil há 65 anos e no mundo há mais de 120 anos. Esse era o slide. Mas já discorremos, porque a agenda ESG ela interage exatamente com esses 6 pilares, né? É a maneira de a gente assegurar que mantenhamos a nossa imagem positiva, cumpridor também sem tolerância às legislações e regulações, mas não esperando por elas, agindo de forma proativa, de forma antecipada, às vezes influindo para a modernização e ampliação das legislações vigentes e as regulações vigentes. A Agenda ESG permite que nós trabalhamos com circularidade, reduzindo a utilização de recursos naturais
e isso sempre acaba dando também um impacto positivo no custo operacional. A gente mitiga uma série de riscos corporativos, né, com governança, com educação, com treinamento, com sabedoria e principalmente olhando para o fator humano, né, os nossos colaboradores e também todos os stakeholders que nos circundam. E falando em ESG, sempre menos é mais, né? Usando menos recursos, consumindo menos combustível, trabalhando em cima de eficiência energética, também ganhamos em produtividade. Então eu me arrisco a dizer que só existem vantagens em perseguir-se a agenda ESG. O Acordo Climático de Paris foi firmado no fim de 2015. São 7 anos já de jornada e eu entendo que nos últimos 2 anos, pouquinho mais de 2 anos, houve o que a gente chama de tipping point. Não é mais um preciosismo, não é mais um conceito falar-se na agenda ESG, em sustentabilidade. Aqui nessa própria feira, Fenatran, e Fred, para mim é a edição número 9, viu, Rodrigo? Ganhei de você nessa. Hein? Eu me lembro quando a gente falava em sustentabilidade, eu parecia um pregador no deserto. Eu acompanhei a press conference de cada um dos participantes dessa feira, todos tinham isso na sua agenda. Então eu tenho para comigo, entendo, de que já existe um movimento irreversível, mas ainda, eu diria, quase incipiente pelos desafios que nós temos pela frente. Mas é um excelente começo de história. Nossa história começou em 2016, como eu disse, 2 semanas após a assinatura do Acordo Climático de Paris, onde a Scania chamou para um lançamento de um novo produto, o NTG, que nós lançamos aqui na Fenatran, 2 anos depois. E naquela ocasião, nós nada falamos sobre produto, só falamos sobre o novo propósito da companhia e nosso principal porta-voz foi nada mais, nada menos do que o secretário-geral da ONU, o senhor Kofi Annan, infelizmente falecido hoje, mas que já tinha esse olhar visionário, né, do quanto essa agenda era importante para nós como indivíduos, como sociedade, como humanidade. Isso fez com que nós redefiníssemos a nossa razão de existir. Depois de 120 anos, depois de múltiplas transformações tecnológicas, da era do vapor para motor de combustão interna e agora para a eletrificação, todas essas mudanças tecnológicas, essas disrupções, não valem nada, tecnologia não vale nada se nós não cuidarmos do nosso planeta Terra. Não existe planeta B. Se a gente olhar um pouquinho mais dentro do nosso ecossistema de transporte e de logística, na realidade, nós, como um todo, transportes responde por 14% das emissões de carbono. Isso inclui transporte aéreo, fluvial, marítimo, rodoviário, principalmente, e também o ferroviário. Então, na realidade, nós nos demos conta no passado que éramos parte do problema e tínhamos a obrigação de sermos parte da solução. E é isso que nós estamos buscando incessantemente há pelo menos 7 anos. Como é que nós fazemos isso? Bom, primeiro, se você quer alcançar alguma coisa, você tem que definir uma meta, tem que ter um target, e tem que perseguir esse target, tem que ter metodologia, tem que ter processo, tem que ter acompanhamento. Então nós fomos a primeira indústria automobilística a assinarmos o compromisso Science Based Targets, que é uma iniciativa original da UN Global Compact, das Nações Unidas, representada no Brasil pelo seu Pacto Brasil também. Então, globalmente e também no Brasil e regionalmente, toda a América Latina, a Scania é co-signatária dos compromissos assumidos
pelo Pacto Global das Nações Unidas, e a métrica a ser perseguida, os targets estão definidos no que nós chamamos de Science Based Target Initiative, que é subdividida em 3 escopos. O primeiro e segundo, o primeiro são as emissões próprias, para a gente abrir e fechar a lojinha todo dia, seja na atividade industrial, seja na atividade comercial. E o grande desafio que a humanidade, ninguém tem a resposta ainda, certo, Osni? Estamos buscando essas respostas juntos, é o escopo 3. O escopo 3 são todos os Scanias que nós entregamos e que estão circulando aí, alguns com 40, 50 anos. E nós nos comprometemos, então, a cada década, das nossas emissões, fazer uma redução de 50% a cada década, para que em 2050 nós cheguemos à neutralidade das emissões de carbono. Mas o mais difícil é aquele produto que eu já entreguei, que está circulando aí, mas com a nossa interação com o dia a dia, trabalhando com os 3 pilares de eficiência energética, do uso dos dados gerados dos veículos conectados, ganhando eficiência, produtividade, transportando mais com menos e gradativamente introduzindo combustíveis líquidos não fósseis, renováveis, verdes, em substituição ao óleo diesel fóssil. Nós nos comprometemos a reduzir, juntamente com a renovação da frota gradual nesse período, até 2030, uma redução de 20% das emissões com base em 2015, crescendo a frota circulante, mas diminuindo em 20% a pegada de carbono. Parece fácil, mas é super difícil. E o mais importante, esse escopo 3 representa 96% das emissões de carbono que se relacionam à marca Scania. E a mesma coisa para todas as outras marcas. A nossa pegada própria é difícil, o escopo 1 e 2, difícil de ser otimizada, de ser reduzida, mas nós vamos superar essa meta. Já estamos chegando em 2025, pelo menos na área industrial, até o fim do ano que vem, com uma redução de 75% da nossa pegada de carbono. Então, quando você quer alguma coisa, estabelece métricas e vejam, observem que essas métricas não aceitam compensação ambiental. Não adianta outro poupar e eu comprar o certificado dele e eu continuo sendo o contribuidor para a pegada de carbono. Isso tem que ser das nossas emissões, é uma competição conosco mesmo, que dá muito prazer quando a gente consegue superar as metas, não é verdade? Praticamente concluindo, mas o escopo 3, que é o grande ponto de interrogação e o grande desafio que nós temos, nós trabalhamos com 2 pilares e 2 métricas, né? Na realidade, se você classificar um veículo com motor de combustão interna e o outro um veículo com powertrain eletrificado, né, que vai ser o futuro, mas esse futuro no seu tempo, quando fizer sentido econômico e financeiro, né? Sabemos que transportes comerciais, ninguém compra um veículo pela cor, pela emoção, pelo design, e sim é uma ferramenta de trabalho. O investidor, ele quer retorno sobre o seu capital investido. Então, trabalhando dessa maneira, os 3 pilares que eu mencionei anteriormente, eficiência energética, trabalhando com a mitigação dos desvios do fator humano com base na conectividade, fazendo com que o motorista seja mais eficiente na condução daquela maravilha tecnológica, mas se ele quiser, ele derruba o consumo, aumenta os custos, perde-se toda a eficiência. Então, o fato do veículo ser conectado, gerar dados, permite o acompanhamento da performance do motorista, permite o treinamento remoto, permite comunicação remota para ele evitar desvios. Com isso, você pode melhorar a performance do conjunto homem-máquina de maneira exacerbada. Então,
e o uso gradativo de combustíveis renováveis, que já acontece, né? O drop-in, o blending do biodiesel dentro do diesel fóssil é um exemplo disso, atualmente entre 10% e 11%, podendo crescer nesse percentual, como nós temos na gasolina 26% de etanol, né, para os veículos de passeio. Mas também apresentamos nesses pilares, no nosso estante, já fazendo um pequeno merchandising, nós estamos introduzindo um novo motor, uma nova caixa, um novo trem de força, que adereça exatamente esse primeiro princípio da eficiência energética. Comparado a 5 anos atrás, nós estamos entregando 28% de economia, mesmo utilizando o combustível fóssil. Ou seja, também para o aspecto de sustentabilidade e pegada ambiental, mesmo utilizando um combustível de matriz fóssil, eu vou transportar muito mais com menos. Já estou reduzindo em 28%, diretamente proporcional, as emissões de carbono para fazer o mesmo serviço que eu fazia com outro produto da marca Scania há 5 anos atrás. Então, isso é uma prova inequívoca que a engenharia ainda tem seu papel, a engenharia tem muito a ganhar em eficiência. A graduação ou a transformação da matriz energética, hoje 95% óleo diesel, para combustíveis alternativos, e depois a eletrificação virá no seu tempo, sempre quando os custos operacionais forem competitivos. Como eu disse, tem que ter um business case. Se não tiver o business case, é mais um pensamento positivo do que qualquer outra coisa. A boa notícia é que nos 3 primeiros pilares, nós já temos soluções aqui, agora e hoje, e com grande impacto ao meio ambiente. A outra boa notícia é que a eletrificação também vem, mas vem de maneira mais adiantada e mais acelerada, com aplicações de veículos comerciais mais leves, em aplicação urbana, onde existe a infraestrutura instalada, e ao longo do tempo, para os veículos mais pesados e de rotas mais longevas, aí também vai acabar se incorporando. Para dar um pouco de tangibilidade, a gente tem muita informação e dados da Europa, dos Estados Unidos e da China. Mas e Brasil? Dá para a gente chegar em 2050 carbono neutro? Sim ou não? Então nós tivemos uma iniciativa juntamente com a UN Global Compact, o Pacto Brasil, e a execução da consultoria Bain & Company, realizamos um estudo com viés Brasil, né? Levando em consideração toda a nossa vocação, o agronegócio que move a economia, as distâncias continentais, as diferenças de desenvolvimento no sul, sudeste versus outras regiões do país. E a boa notícia é que esse estudo acabou concluindo que é possível. A gente pode chegar a 2050 carbono neutro, sempre lembrando que a expectativa é que o volume transportado, tanto de cargas como de passageiros, deve dobrar até 2050. E a gente não pode nem pensar em dobrar a pegada de carbono. Pelo contrário, isso mostra o quão complexo é esse nosso desafio, o quão importante é que a gente trabalhe em conjunto para a busca de soluções. Esse estudo está disponibilizado na internet, depois os organizadores podem até passar o link nas redes sociais. Em que ele dá um retrato muito mais de Brasil, entre outras coisas, Entre outras coisas, é mostrar como é importante que todos os agentes que podem influir, o seu papel é importante. Mas o papel individual, sozinho, é um pouco inócuo. Nós não vamos chegar lá. Então, se continuarmos trabalhando independentemente, sem haver
coalizões, parcerias importantes, nós não vamos chegar a 30% da meta. Porém, se tivermos um aceleramento, algumas políticas públicas que acelerem inovação, introdução de matrizes energéticas limpas, tudo bem, vai melhorar um pouquinho, mas a gente ainda não chega lá. Políticas públicas e claras, direcionamento. Aqui eu não estou falando de subsídio, nem de incentivo. É só assim, ó, esse é o norte, para que a indústria e os setores da inovação tenham previsibilidade de médio e longo prazo. Que se mudar a cada 4 anos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Política pública é importante que tenha uma visão de mais longo prazo. Mas o salto só vai acontecer se essas 3 variáveis, se a gente trabalhar em conjunto. Governo, sociedade, em geral, clientes, todo o ecossistema de logística, pensando não só no produto, nem na emissão zero no cano de escapamento, mas numa perspectiva end-to-end, ponto a ponto, desde a fonte energética, que pode ser fóssil, como transição, até o final da vida útil do veículo, pensando em circularidade, reciclagem, etc. Boa notícia é que é possível, dá para a gente chegar lá. A nossa visão é um pouquinho diferente do que a gente escuta da retórica comum, porque, desculpa o que eu vou falar aqui agora, mas todo mundo fala em eletrificação, 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 e é bárbaro, eu acho o máximo. Mas não tem, às vezes tido até como quase sexy, vai, oh, isso é interessante, quero saber mais sobre o tema. Toda hora eu sou perguntado, quando é que você vai ter caminhão elétrico? Eu sempre respondo que eu vou ter caminhão elétrico quando ele fizer sentido econômico, financeiro, na perspectiva ponto a ponto, do começo ao fim. Não adianta, como na Alemanha, onde um caminhão elétrico recebe subsídios importantes para circular e 46% da matriz energética da Alemanha, só 46% é limpa. A maior parte é termoelétrica, carvão e etc., não faz sentido, né? Ok, está sendo adotada porque o governo alemão subsidia o delta, que é a diferença do custo entre qualquer veículo exposto aqui e um elétrico. Mas mesmo assim, é um impulso importante, mas você tem que ter a visão de todo o ecossistema. Mais uma boa notícia para o Brasil. Nós temos, se não a maior, uma das maiores, mais limpas matrizes energéticas do planeta. Um momento super importante para o Brasil, que, se bem aproveitado, o posicionamento geopolítico é fantástico. Nós estamos longe dos conflitos, guerras, etc. Temos uma matriz limpa, verde e renovável, que ainda vai ter um outro avanço. Podemos ser exportadores de hidrogênio em uma década, que seria uma solução absolutamente limpa e inovadora. Então, o que eu quero dizer aqui com essa frase, o futuro é eclético, o futuro não é só elétrico. Diferentes tecnologias vão conviver. O motor de combustão interna, desde que não operado com combustível fóssil, óleo diesel, biodiesel, HVO, gás natural como transição, mas preferivelmente o biometano como uma solução fantástica que tem aderência com o agronegócio do Brasil. O Brasil é o maior produtor de proteína animal e vegetal do planeta. Também é o maior produtor de resíduo orgânico, biomassa, que hoje já produz o biometano, mas é a natureza que faz ao longo do tempo. Mas se você recolhe essa biomassa, acelera a sua decomposição, fermentação num biodegradador, você coleta o potencial energético, substitui o óleo diesel, fecha o ciclo de carbono e faz economia circular a partir de um resíduo. Genial! E o Brasil tem toda a vocação, e agora eu atesto para vocês, são dezenas e dezenas de projetos importantes que estão em diferentes estágios de maturação, alguns no papel, outros já funcionando, produzindo o biometano, que tem
potencialmente, se calcula, inclusive um dos apoiadores aqui, a Biogás, estima que 70% do diesel fóssil possa ser substituído só com biometano. A partir de resíduos, gente, que não seja 70%, que seja só o suficiente para a gente parar de importar o diesel refinado, que nós não somos autossuficientes. Já seria uma contribuição importante. Então, a minha mensagem quase final aqui, já passando do tempo, desculpa, Fred, é que todas as tecnologias vão conviver. Fazendo um pequeno merchan, a Scania vai ter todas as tecnologias. Sua motorização de combustão interna está apta para utilizar também os combustíveis renováveis. E nós já temos até 45 toneladas comercialmente veículos elétricos lançados na Europa. E temos um compromisso de, nos próximos 10 anos, apresentar um produto novo para atender as diferentes aplicações. Primeiro na Europa, primeiro na Califórnia, primeiro na China e, no seu tempo, quando fizer sentido econômico e financeiro, também no Brasil. Enquanto isso, nós estamos testando ônibus e caminhões, validando para as aplicações severas do Brasil. Sim? E, ao mesmo tempo, se já existe deficiência de infraestrutura no continente europeu, não preciso nem falar no nosso querido Brasil. Chegamos lá, mas tudo no seu tempo. A perspectiva tem que ser começo, meio e fim, não só a emissão do veículo. Finalizando, é quase um chamado, um apelo. Todos nós podemos fazer uma contribuição, por menor que seja. Desligar a torneira quando você está escovando o dente em casa, apagar a luz quando você sai, pensar em eficiência energética quando você está dirigindo, sem fazer arrancadas, etc. Se puder abastecer com etanol, mesmo que não faça sentido imediato econômico e financeiro, a continha dos 70%, dividir por 0,7 ou multiplicar, cada um tem um papel importante. E também nas ações de planejamento, futuros projetos. Hoje eu posso afirmar que a Scania não inicia nenhum projeto, nenhuma iniciativa, se não ticar duas caixinhas: valor para o cliente e a mitigação da pegada do meio ambiente. Com isso, eu me atrevo a dizer, nós temos alguma outra alternativa do que perseguir a agenda ESG? Muito obrigado.